E aí, megalunos, beleza? Essa semaninha aqui, como eu falei, a gente vai estar respondendo a prova da ER de 2022.2. Então, fica com a gente, quem pretende fazer as escolas militares de ensino superior, tipo ESA, EAR, EFON, ITA, SPSEX, entre outras, além do próprio Enem, tá? Quanto mais questões você resolver, melhor vai ser. Então fica com a gente. E antes de a gente começar, não esquece, vai lá, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal, tá? E deixe seu comentário, tá? Comenta aí o que é que você queria que a gente pudesse trazer aqui para vocês, o que, que a gente pode melhorar, para que a gente possa trazer algo muito melhor para vocês, tá bom? Então, fica aqui com a gente, nos segue e vamos embora. Nessa provinha aqui, a gente vai responder ela por partes, como a gente sempre faz. A gente vai responder é, em 5 etapas, de segunda a sexta, tá? E aqui tem, acredito que as cinco primeiras questões. Desta prova eu não vou fazer as questões anuladas, tá bom? Pra gente ganhar tempo, porque se ela foi anulada ela tem algum erro. Então vamos ganhar tempo e responder só aquelas que realmente interessam. Massa? Então vamos lá. Considere uma pirâmide quadrangular regular. Então é um quadrado de lado 5, tá? De 75 de. Desculpa. Uma pirâmide quadrangular regular de 75 centímetros cúbicos de volume. Então ele dá. É uma pirâmide. Ele diz qual é o tipo da base. Diz que essa base é regular. Tá? Então é um quadrado. E diz o seu volume. E ele ainda diz: se a medida da aresta da base dessa pirâmide tem 5 centímetros, a altura mede. Ele quer a altura. Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho essas coisas. Primeiro, qual é o volume da pirâmide? O volume da pirâmide nada mais é do que a área da base vezes a altura dividido por 3. Tá? E essa altura é o que a gente quer. A base a gente já sabe. A nossa base dessa pirâmide é um quadrado. Tá? É um quadrado e o lado dele, quadrado de lado 5 centímetros. Então, qual seria a área do quadrado? A área do quadrado nada mais é do que o lado elevado ao quadrado. O lado a gente tem é 5 elevado ao quadrado, que dá 25. Então, essa é a nossa área da base. A gente também já tem o volume da pirâmide. Ele já diz 75 centímetros cúbicos. Então, vamos agora só substituir. Então, eu tenho que 75 é igual à área da base, que é 25, vezes a altura dividido por 3. Se a gente puder simplificar, o que, é que vai acontecer aqui? Tá? Eu vou simplificar isso aqui por 25 e isso aqui por 25. O que, é que a gente vai ter? 75 dividido por 25, 3. 25 dividido por 25, 1. 1 vezes h sobre 3. Logo, o que me sobra aqui? Que h é igual a 3 vezes 3, logo 9 centímetros. Esse seria a minha resposta. Então, aqui a minha altura, 9 centímetros, letra A. Uma questão simples, tá? Fácil. Você consegue. Basta entender as fórmulas. E como a gente está falando de geometria espacial, é basicamente fórmula, tá? Há uma compreensão maior, tal, mas isso não é cobrado nessas provas, a não ser no ITA e no EFON, tá? E no IME. Então, tem como você responder isso só tendo um mapa mental e estudando aquele mapa mental com todas as fórmulas, tá? Ah, é decorar, é passar. Pô, o início de qualquer coisa que você vai estudar é decoreba. Não vem dizer que não é. É decoreba. Você decora, de tanto você utilizar, aquilo fica fixo na sua memória. Então, decora aquelas fórmulas, responde o máximo de questão que você puder, tá? Tudo bem, tem limites. Pra mim, pra quem estuda, tá?
diariamente, matemática, para mim, 2 horas é o limite. Estuda 2 horas, descansa, vai fazer alguma coisa, depois volta. Se você quiser estudar matemática de novo, estuda mais 2 horas, descansa. Para mim, a minha mente ela não funciona direto. Ah, eu vou tirar um tiro de 20 horas de estudo. Vou dormir só 4 horas. Vou virar um zumbi. Não, pô. Relaxa e vai aos pouquinhos. Vamos para a próxima. Os valores que satisfazem a equação 3 tangente de x sobre 2 menos raiz de 3 igual a 0 para x pertencente de 0 a 4π. Então ele está falando 2 voltas no sistema. Então vamos lá. Vamos pegar a primeira equação, né? A gente tem isso aqui, né? Ele dá isso aqui pra gente. A gente tem isso. Então vamos colocar aqui, ó. 3 tangente de x sobre 2 menos raiz de 3 igual a 0. E vamos trabalhar essa equação. Tangente de x sobre 2 é igual a raiz de 3 sobre 3. Opa! E agora, o que é que eu faço? Vamos ver os arcos, tá? Vamos ver os arcos notáveis, aqueles que a gente já conhece. 30, 60, 30, 45, 60. Vamos lá. Tenho 30, 45, 60. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Tudo dividido por 2. Raiz no que não é 1. Então tá aqui. Ok? Eu tenho seno. Tenho cosseno. O que acontece? O que acontece? Que para dar raiz de 3 sobre 3, a minha tangente, que é seno sobre o cosseno, eu vou pegar o de 30, tá? Tangente, desculpa, tangente de 30. Que seria o seno de 30, que é 1 sobre 2, dividido pelo cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. O que é que eu vou ter aqui? Eu vou repetir o primeiro, eu vou inverter o segundo. Isso aqui vai me dar 1 sobre raiz de 3. Então, minha tangente de 30 seria, racionalizando, 1 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 3, sobre raiz de 3, é igual a raiz de 3 sobre 3. Tá, então o que a gente tem? A gente tem que tangente de x sobre 2 é igual a tangente de quanto? De 30. Logo, x sobre 2 é igual a 30. X é quanto? 60. Oh, massa! O ângulo é de 60. E 60 nada mais é do que π sobre 3. Por que π sobre 3? Π, minha gente, π é a mesma coisa que 180 graus. 180 dividido por 3 vai dar 60, tá? Então, a gente já tem algumas alternativas, né? Tem a alternativa A e tem a alternativa C. Qual é o meu problema com essa questão? Vamos tentar responder ela e depois eu vou lhe dizer. Depois de uma volta, se π é metade de uma volta, 2π é uma volta completa. Logo, 4π seriam 2 voltas. Então, eu dei uma volta. Quando eu começar a segunda volta, eu estou entre 2π e 4π. Então, eu vou somar mais 2π, tá? Então, eu tenho π sobre 3 mais 2π. Aí aqui vai me dar π mais 6π sobre 3. Isso aqui vai me dar 7π sobre 3. Ou, então, a gente já pode cortar essa aqui. O que me sobra? Me sobra que o valor de x poderia ser π sobre 3 e 7π sobre 3. O que me pega nessa questão, tá? O gabarito seria esse. Tá? Aqui nossa resposta. Ok? É que os valores que satisfazem a equação neste período. Se a gente for ver um pouquinho, tá? Eu tenho aqui o círculo trigonométrico. Aqui está
os valores que me deixam tangente, tá? Que me dá o valor de tangente. Aqui tá o meu 60. Se eu descer isso aqui, oposto pelo verso aqui seria 60. Então 180 mais 60 seria esse arco todo aqui. 180 mais 60, 240. Então, para 240, minha tangente também teria o mesmo valor. Raiz de 3 sobre 3. Aí é que está o meu problema. É que ele desconsidera os valores que estão nessa parte do nosso arco trigonométrico. Ele só leva em consideração. Aqui está aqui, ó, no primeiro quadrante. Tá? Então, eu acho meio incômodo para mim, tá? Porque ele não leva em consideração, aqui não seria 2 respostas, seriam 4. Seria mais 2. Vamos para a próxima. É assim, é a vida. Segue, né? Se ele disse que é 2 e acabou. Tá? Para mim, ele deveria colocar aqui, ó, x pertencente ao primeiro quadrante e a uma frequência, né? A uma amplitude de 0 a 4π, mas pertencendo ao primeiro quadrante. Aí ficaria mais fácil eu aceitar só essas duas respostas. Vamos para a próxima. No lançamento de um cubo, de um dado, né? De um dado cúbico, a probabilidade de sair o número par é A. E a probabilidade de sair o número B, o número 1 é B. É B. Assim, A mais B é igual a... Ele está dizendo de sair 1 ou sair par. Precisa ser 1 ou par. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, a probabilidade de algo acontecer. A gente tem evento que a gente quer que aconteça. Desejamos. Dividido por espaço amostral. Nesse caso é tudo que pode acontecer. Se o meu dado é cúbico, ele tem 6 lados, ok? Então a gente tem o número 1 em um lado, 2 no outro, 3, 4, 5 e 6. A gente tem esses números. Qual desses números são par? 2, 4, 6. Então a probabilidade de ser par, tá? São 3 dividido por 6. É 3 opções, 3 do que desejamos, no total de 6, que é tudo que pode acontecer. Ah, professor, dá para simplificar? Calma. Não simplifica. Por quê? Porque você vai fazer o B e você quer a soma. Depois que você fizer a soma, você simplifica tudo. Vamos lá. Qual é outro que ele quer? Ele quer a probabilidade de dar 1. Ah, então, quantos números 1 a gente tem aqui? Apenas 1. Então, seria 1 sobre 6. Tá aqui. Agora, a gente quer a soma. Por quê? Porque isso aqui é A e isso aqui é B. E ele quer A mais B. Que seria o quê? 3 sobre 6 mais 1 sobre 6. A mais B daria 4 sobre 6. E agora sim eu simplifico. Eu vou dividir isso aqui por 2 e isso aqui por 2. O que é que eu vou ter? Eu vou ter que A mais B é igual a 2 sobre 3. Então, essa é a minha resposta. Opa. Essa é a minha resposta. Que seria a minha letra C. Então, até aí tá tranquilo, né? Até aí, uma prova simples. Uma prova simples, o qual você não teria muito trabalho. São questões razoavelmente legais, tá? Eu acho que até agora a mais complicadazinha foi essa de trigonometria. Essa aqui é a utilização básica de fórmula. Essa aqui é que você tinha compreensão um pouquinho de arcos, tá, trigonométricos. Essa aqui, a aplicação direta de fórmula.
Vamos para a próxima. O lado de um triângulo equilátero. Opa! Então, o lado de um triângulo equilátero mede 12. Então, o meu triângulo tem todos os lados iguais. Se a área desse triângulo, então a área desse triângulo é igual à área de um hexágono regular de lado x centímetros. O valor de x é. Beleza. Legal. Vamos lá. Primeiro, a gente tem um triângulo. E esse triângulo é equilátero. De lado 12, 12, 12. E ele está falando que a área do triângulo. Então, a área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Beleza. Eu tenho a base, 12. Mas eu não tenho a altura. Mas a gente tem como conseguir. Por quê? No triângulo equilátero, quando a gente estuda geometria plana, tá? Bissetriz, altura, mediatriz e mediana são os mesmos segmentos, tá? É a mesma linha. Se eu saio de um vértice e chego do outro lado, esse segmento vai formar ângulo reto, vai dividir o outro lado em duas partes iguais, vai dividir o ângulo em duas partes iguais. Ok? Então, isso tudo facilita para a gente. Porque se ele dividiu em duas partes iguais e o todo é 12, então isso aqui é 6 e isso aqui é 6. Beleza? Se é um triângulo retângulo porque eu tenho um ângulo reto, e eu vou chamar isso aqui de y, porque x já é algo que eu quero, então eu tenho que 12 ao quadrado, que é o que está oposto ao ângulo reto, a nossa hipotenusa, é igual a y ao quadrado mais 6 ao quadrado. Tenho 144 é igual a y ao quadrado mais 36. Então, y ao quadrado é igual a 144 menos 36. Y ao quadrado é igual a quanto? 108. 108. Agora eu vou decompor 8, tá bom? Vou decompor 108. Então vamos lá, decompor 108. Por 2. Dá quanto? 54. Por 2 dá o quê? 27. Por 3 dá o quê? 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então eu tenho esse e esse par. 2 vezes 3, 6. Raiz de 3. Então esse seria o meu y quando eu tirar a raiz quadrada. Então y é igual a raiz quadrada de 108. E a mesma coisa que 6 raiz de 3. Então tá aí a minha altura. Tá? Tá aí a minha altura. Poderia ter chamado de H, né? Aqui é H do triângulo. A altura do triângulo. Ok. Tá aí minha altura. Então, olhando para a área do triângulo. Então, a área do triângulo é igual a base, que é 12. Vezes 3 raiz de 3 dividido por 2. É isso que eu tenho. 3 não. 6. Aqui é 6. 6 raiz de 3. Então, a área do triângulo, eu vou simplificar, tá? Por 2, vai me dar o quê? 12 vezes 3 raiz de 3. A área do triângulo é igual a 36 raiz de 3. Essa área do triângulo é igual à área de um hexágono regular. A área do hexágono regular, tá? Nada mais é do que 3 L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Onde, neste nosso caso, esse x é igual ao L, igual ao L, tá? X é L, que é o lado que a gente quer. Então, essa é a última etapa desta conta, que a gente precisa igualar este valor a este valor. A gente vai igualar essas coisas, tá? Então, vamos lá igualar. Eu vou deixar aqui mesmo
3. No lugar do L eu já vou botar o x, que é o valor que a gente quer. X ao quadrado raiz de 3 sobre 2 é igual a 36 raiz de 3. Eu vou botar 1 só para simplificar para a gente. O que é que eu posso fazer? Eu posso cortar o raiz de 3 aqui. Eu posso dividir por 3. Isso aqui vai ficar 12. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que x ao quadrado, utilizando o meio pelos extremos, é igual a 24. Aí, mais uma vez, temos que decompor. Vamos decompor 24. Por 2 dá 12. Por 2 dá 6. Por 2 dá 3. Por 3 dá 1. Eu só tenho um par de 2. Vai ficar 2 fora. Isso aqui vai ficar dentro da raiz. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui. 2 raiz de 6. Então, o nosso x nada mais é que 2 raiz de 6. Nossa resposta final. Nossa letra. Uma questãozinha legal, tá? Você só precisa entender essa parte aqui, ó. Que é a minha teoria e saber a fórmula. Então, o que é que eu preciso entender desta questão? Tá? Deixa eu botar essa cor aqui. Eu preciso saber isso. Principalmente do segmento, altura, bissetriz e mediana. Mediatriz, né? E saber a fórmula do hexágono regular. Essa fórmula aqui, com certeza você já deve saber de tanta questão que você já respondeu. Veio eu que você já tenha respondido bastante questão sobre isso, tá? Porque não é só pegando o conteúdo e dizer, ali o conteúdo já sei. Matemática é prática, 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 prática. Tem que fazer. Beleza? Vamos para a próxima. A última. A ultimazinha. A ultimazinha de hoje, tá? Vamos lá. Sabendo que os polinômios a, x e bx tem 4, tem grau 4. Então, ambos é do grau 4. E que p de x é a multiplicação dos dois e t de x é a soma dos dois. São polinômios não nulos. Assim, pode-se afirmar que os graus de p de x e t de x são, respectivamente, então ele quer o grau de p de x e o menor ou igual a de t de x, tá? É o grau dos dois, do p de x e do t de x. Vamos lá. É agora o momento. Você já estudou isso no seu 8º ano do ensino fundamental, antes mesmo de você chegar no seu 3º ano do ensino médio e ver polinômios novamente, tá? E quando você estuda produtos notáveis, fatoração, e você vai ver multiplicação de polinômio, divisão de polinômio, soma e subtração de polinômio, isso tudo você vê no 8º ano. Com isso você consegue entender, tá? Primeiro, P de x é um produto. Tá? É um produto de A por B. Logo, o que acontece com multiplicações? Como o A tem incógnita x e o B também, o A pode ser mais ou menos dessa forma. AX é igual a A1 da quarta, A2x a terceira, A3x ao quadrado, A4x A5, tá? E o BX dessa forma: B1x a quarta, B2x a terceira, B3x ao quadrado, B4x mais B5. Isso tanto faz quem é B2, B3, B4 e B5, A2, A3, A4 e A5. O importante disto aqui é que esses dois aqui não são nulos, tá? Não são nulos.
Se eles não são nulos, por que eu estou dizendo isso? Porque a questão diz que eles têm grau 4. Então, quando eu multiplicar aqui, o que vai acontecer? A propriedade de potência de mesma base. O que acontece? Eu vou repetir, eu vou multiplicar 1 vezes B1. Vou repetir o x, porque x está nos dois. E vou somar os expoentes. 4 mais 4. Isso aqui vai me dar o quê? A1 vezes B1. X à oitava. Então, o nosso produto tem como grau 8. Então, a gente já está vendo duas alternativas aqui, né? Duas alternativas aqui. Essa e essa. O que falta eu ver? Falta eu ver T de X. T de X é uma soma. E o que acontece? Que as somas, elas só ocorrem se os monômios foram semelhantes. E quando os monômios são semelhantes, olhando só essa parte aqui novamente, só essa parte aqui, o que acontece é que eu desculpa, eu teria A1x à quarta mais B1x à quarta. Eu vou somar A1 mais B1 e vou repetir a minha parte literal. A operação só ocorre com os coeficientes, então ficaria x à quarta. Então, esse seria o grau da minha soma. 4. Então, este aqui não serve. Minha resposta, 8, 4. O produto, a soma. Tá? Então, uma questão simples. Essa é uma questão que quem realmente está fazendo essas provas não pode errar. Né? Aqui eu vou deixar o link, bom? Para vocês das minhas questões de trigonometria, que vai ajudar muito você nessa aqui. Eu vou deixar o link das de probabilidade, análise combinatória e probabilidade, que também tem lá, playlist da gente lá. Ainda não tenho de geometria plana, vou fazer. E nem tenho de polinômios. Mas com certeza eu também vou deixar o link para você acessar, tá, a nossa comunidade lá, aqui no próprio YouTube. E, como eu posso dizer, baixar um cronograma, tá? É uma análise, é um cronograma simples, tá? Para auxiliar você a estudar matemática para a prova da ESA. E com a mesma base eu peguei para a prova da EAR. Lá tem nota que você precisa tirar, que não é a nota de corte, tá? Muito cuidado com isso. O que acontece muito é que as pessoas pegam e se baseiam pela nota de corte, a nota mínima. Não. A nota que tem lá é uma média, tá? Um padrão que você tirando, com certeza você estaria dentro tanto da ESA como da EAR esse ano. Então vai estar lá os cronogramas. Nessa própria comunidade também tem mapa mental de trigonometria. Tem mapa mental para essa questão aqui, ó, de geometria plana. Essa não, Gabriela. Não, aqui. Para essa questão, a gente fala dos segmentos lá, tá? Da bissetriz, da altura, da mediana e da mediatriz. Então, fiquem todos com Deus. Até a próxima.